Olá, pessoal. Somos da Doagro, auditores independentes, idealizadores do Barter Day 2022. Estamos aqui no Castelli Hall, em Uberlândia, para gravar esse webinar em que nós trazemos aqui algumas pessoas muito influenciadoras no agronegócio brasileiro, em especial em relação às operações de barter, e nós vamos fazer aqui uma espécie de esquenta para o Barter Day 2022. Eu sou Carla Cordeiro, sócia da Doagro Auditores, e estou aqui juntamente com o Vitor Hugo, ele é da Safira BTG Pactual. Vamos falar um pouco sobre custos financeiros em operações de barter, junto com o Vitor. Temos também aqui ao lado a Monique Salgado. A Monique, ela é especialista tributária, é presidente da Comissão de Direito Tributário da 13ª Subseção da OAB de Minas, e ela também é especialista em Direito Tributário pelo IBET. Também aqui, ao nosso lado, nós temos o Ronaldo Coleto, que também é sócio da Doagro Auditores, líder das operações de Uberlândia, especialista em gestão de riscos. Como vocês sabem, o Barter Day ele tem como objetivo discutir operações de barter de uma forma ampla. Nós não estamos aqui nem para defender e nem para condenar as operações de barter, né? Pelo contrário, estamos aqui para discutir essas operações num nível mais amplo, porque não basta apenas saber fazer operações de barter e olhar para essas operações como um financiamento de safra. A ideia é discutir tudo que envolve as operações de barter, notadamente as questões relacionadas aos riscos dessa operação. Em 2021, o Barter Day tratou de um aspecto amplo do barter, falando desde a estratégia até a governança, passando por questões fiscais, garantias, crédito, questões contábeis. E este ano vamos falar de barter no Barter Day 2022, com o tema gestão de riscos. Bom, e por que estamos falando isso? Acho que esse tema é bastante oportuno, tendo em vista o que nós vimos no agronegócio ao longo dos 2 últimos anos. Tivemos seca em alguns lugares, tivemos geada em outros lugares, e tudo isso faz nos olhar para dentro de casa e, dependendo das consequências que essas questões todas nos trazem, a gente começa a repensar algumas de nossas práticas. E olha só, quando a gente olha alguns estudos sobre o agronegócio, nós percebemos que as operações de barter, elas cresceram absurdamente ao longo dos últimos anos, chegando ao patamar de financiar mais de 16% da nossa safra. Imagina o quanto essas operações são relevantes. Nesse contexto, eu gostaria de perguntar aqui para o nosso amigo Vitor, se ele tem percebido, na prática, o aumento dessas operações, e entender um pouco com o Vitor, por que, Vitor, tem crescido tanto as operações de barter, e se isso realmente é uma coisa boa para o produtor, e qual o perfil das pessoas que estão operando com barter. Bom, Carla, a gente vê que o barter ele vem aumentando tanto a parte institucional, as revendas estão buscando mais fazer o barter, até mesmo por conta de margem de lucro. As revendas hoje têm mais lucro financiando, e os produtores vêm buscando muito barter porque o tamanho do Brasil, às vezes, você não tem acesso a um banco. Então, a revenda acaba sendo o banco do produtor. Então, a gente vê esse aumento muito expressivo, tanto da parte produtor buscando crédito, que acaba que ali a revenda faz de tudo para ele, cuida do seguro, cuida do custeio. E no outro lado, a gente tem a revenda que vem buscando profissionalizar o barter como forma de aumentar suas margens de lucro. Só que isso a gente vê que assim, o perfil é para todo mundo? Depende. A gente tem que olhar muito quem são o produtor, a cultura que ele está fazendo e quem é a revenda. Porque aqui a gente vai englobar hoje a parte contábil, que às vezes a revenda está dando um passo maior que a perna para financiar o produtor. O produtor também tem que cuidar dos riscos jurídicos para ele
fazer a tomada de crédito com o banco direto. Então depende, cada caso tem que ser analisado. Muito interessante que você colocou, Vitor, porque você, em poucas palavras, você citou aí alguns termos que nós vamos tratar bastante no Barter Day 2022, que é a questão dos riscos, né? E eu queria, nesse momento, chamar o Ronaldo para falar um pouco da sua experiência, Ronaldo, em relação à gestão desses riscos, né? Esses 16% aí de produtores que estão se utilizando de barter para financiar as suas operações, como é que eles estão estruturados hoje em relação ao gerenciamento dos riscos dessas operações? São muitos riscos, Ronaldo? Explica um pouco isso para nós, por favor. Ok. Na verdade, existem um conjunto de riscos, né, que envolve desde o planejamento da safra, no início mesmo, chão de, vamos dizer assim, chão de fazenda, né? A partir daí é feito um planejamento de estrutura, qual vai ser a minha química, meu insumo e aonde eu vou comprar isso. Muito embora a gente tenha uma pujança continental do nosso país, nós temos um problema regional, que é a possibilidade, igual o Vitor comentou, dessa revenda estar subsidiando esses insumos ao agricultor. Então, o que acontece? Ele planeja, ele separa dentro da quantidade de hectares uma correlação que ele vai permutar aí nesse processo. Então, nós temos um conjunto de risco envolvendo o planejamento de custo dessas operações, temos um problema relacionado à entrega dessa commodity no final do dia, temos um problema contratual. O problema contratual ele envolve desde a taxa de juros, o prazo e a trava pelo documento rural chamado CPR. Às vezes não há simetria desse processo. E ainda assim, ainda temos um outro problema relacionado a seguro de safra. Muito embora estejam disponíveis os serviços dessas agências de seguro, os agricultores não fazem. Nós temos um exemplo muito prático que ocorreu aqui pontualmente na nossa região do Triângulo Mineiro, que é na cultura de café. O CPEA fez um levantamento depois do impacto da geada e a pesquisa demonstrou que 82% desses agricultores não tinham travado a operação com seguro safra. Mas quem ia imaginar que nós íamos ter um impacto de geada tão grande, porque isso não foi capturado pelas agências nos últimos 50 anos. Então é muito complexo, exige realmente uma gestão. Nem todos os agricultores estão preparados para isso. O grande problema também é essa assimetria que existe entre os personagens, os entes, né, dentro dessas operações, e o barter obrigatoriamente envolve 3 agentes. Né? Vamos falar o agricultor, nós vamos falar da revenda e da trade. No final do dia, alguém vai ter que assumir esse risco. Então, a gente tem que tentar planejar o risco, mitigar, valorar ele e terceirizar o risco. Essa é uma estratégia que realmente o barter traz esse conjunto de estratégia. Gostei do que você falou aí no final, de que terceirizar o risco, né? Porque que acontece? O risco não se elimina, mas a gente minimiza. Alguém está assumindo, porque numa questão climática, por exemplo, caso que você comentou, você não elimina o risco de uma perda quando você faz um seguro, você transfere, né? E considerando todas essas questões de riscos que você falou, você comentou sobre questão de risco de produção, né? Não produzir porque houve uma geada, houve alguma questão climática. Você comentou sobre risco de não produzir, não por questão climática, mas às vezes é gerenciamento, muitas vezes da safra, né? Diante de todo esse cenário, parece até que nós estamos falando que o barter é uma coisa ruim, né? E que não é isso que estamos dizendo. O que estamos dizendo é que tem riscos que precisam ser olhados. E às vezes, é curioso, às vezes as pessoas nem sabem que existem tantos riscos numa operação de barter, por isso estamos aqui, certo? Por isso o barter de 2022, barter sem riscos. Mas diante de tudo isso, Vitor, eu queria te perguntar, ainda assim, vale a pena fazer operação de barter? É para todo mundo, na mesma estrutura? Como você entende que um produtor deve seguir nessa linha? Em quais condições ele deve seguir na linha de fazer uma operação de barter para financiar a safra? Vamos lá. Barter compensa? Às vezes compensa. Outras vezes não, porque custo de oportunidade, digamos assim. Então tem um risco ali do produtor, até mesmo
de quem está os financiando, que seja revenda. Então, o tipo de operações de barter nesse caso varia muito se é institucional, no caso da revenda, ou se é direto com o produtor. Hoje a gente tem o barter de forma financeira, que é onde a gente vai lastrear a CPR somente com o volume financeiro, não trava de grãos, e temos o barter operacional. O barter operacional, ele geralmente é o mais comum que a gente tem, que faz direto com a revenda. Então, ambos os casos funcionam. Só que ambos os casos não servem para todo mundo. A gente tem que analisar quem é o produtor, quem é a cultura e quem é a revenda. Porque envolve mais riscos que devem ser analisados. Porque determinadas regiões do Brasil, se a gente for financiar a safrinha, a gente tem um custo climático muito alto. Então, vale a pena você financiar aquele cliente seu, que ele é daquela região? Você, sendo revenda, você é capaz de assumir um possível prejuízo? Porque, às vezes, ele vai ter uma seca na safrinha que ele não vai conseguir te entregar. Então, vale a pena? Tem que fazer conta. Ali você está lidando com a sua vida inteira, então você tem que fazer conta. Então, tem que fazer conta. Essa é a resposta, Vitor. Muito bem. Olha, pessoal, então, o Vitor comentou que pode ser, sim, que seja bem interessante, tanto que, para muita gente, deve estar sendo interessante, sim, dado o aumento aí que nós estamos vendo nessas operações, né? Mas é preciso analisar as operações com cuidado, né? No caso da gestão de risco, Ronaldo, você acredita que dá para mensurar esses riscos? A gente consegue fazer conta de tudo? Porque o Vitor comentou aqui que a gente precisa fazer conta para ver se vale a pena seguir com barter ou não, né? E entre essas outras questões que você comentou, a gente consegue tornar isso de uma forma palpável? Porque, vamos lá, quando a gente fala gestão de risco, parece ser uma coisa tão subjetiva, tão sofisticada, né? Mas será que realmente é algo tão sofisticado assim, né? Como que a gente poderia trazer esse termo num nível mais didático para o produtor? Porque a gente sabe que existem produtores que são super grandes, já bem estruturados, né, em termos de governança corporativa, temos aí diversos, inclusive com capital aberto, mas também temos os menores que não passaram ainda por esse processo, né, de transformação dos seus negócios. Como é que a gente desmistifica esse termo gestão de risco? Eu consigo fazer conta para tudo isso? Explica um pouco sobre isso, até para a gente conseguir ter uma visão mais clara do que é isso. Eu vou dar um passo atrás para dizer que, na verdade, o barter ele tem que ser democratizado. Nós estamos falando aí de culturas regionais, né, da população. E devido a um grande avanço de tecnologia, o agronegócio hoje ele não aceita mais uma informalidade nesses processos de gestão. Então, inclusive as novas gerações que estão assumindo esses grandes negócios familiares, né, e mesmo nessas corporações que já estão estruturadas, se você é pequeno, médio ou grande produtor, você tem que se movimentar num processo de se organizar estrategicamente através de entidade ou através de um conjunto de agricultores ou especialistas que vão te trazer instrumentalização nesse processo. Isso vai desde a parte de planejamento, que era muito informalizado isso, e hoje, até antes mesmo da gente iniciar esse projeto aqui, nosso bate-papo, eu estava conversando com o Vitor sobre isso, né? Nenhum agricultor hoje, ele planeja em trocar a caminhonete dele, ele quer investir na operação. Ele está preocupado com essa operação, ele quer saber qual a rentabilidade que ele vai ter por hectare. E o discurso que existe é exatamente no sentido do seguinte: você está pivosado ou não está? O que você produz por hectare? Qual que é a qualidade técnica do seu solo? Então, essas nuances estão fazendo parte da análise de risco. Indo para um outro contexto, que é o planejamento de custo, hoje a gente tem a Conab, tem a própria Embrapa, que tem estruturas de custeio por commodity. Então, ali já vai te dar um planejamento da operação por hectare, inclusive com um somatório de insumos, prestação de serviço, combustível, frota, transporte. E essas estratégias realmente vão construir uma estrutura de ponto de partida no início do dia. Ok, quanto custa? Eu estou disponível para isso? Eu tenho todo o capital de giro para poder fazer essa negociação junto à revenda, que hoje
assume essa posição financeira por causa de toda essa continentalidade do país, perfeito, fiz isso, bom, agora eu travei o preço. Bom, eu vou fazer o barter, eu tenho que ter um contrato efetivo, então eu já entro no ambiente jurídico, eu tenho que ter um cuidado com essas normas, para que essas cláusulas não sejam leoninas, apesar de que eu tenho que ter um grande evento de gerenciamento durante todo o processo. São etapas do processo produtivo dessa lavoura que vai exigir gastos, mão de obra, insumos, e isso não acontece, não é um pacote que você compra no início do dia e entrega no final do dia. Em algum momento você vai precisar fazer essa gestão. E a gente recomenda, porque isso tem que ser capturado pela contabilidade, que isso ocorra antes mesmo de você colocar uma semente na terra. Tá? Isso é de fundamental importância. Eu costumo dizer que é porteira tio porteira. Então a gente tem que realmente ter o devido cuidado de fazer essa gestão. Então a conta para a gestão de risco ela tem que fazer antes de colocar a semente na terra, Opa, é isso? Com O certeza. que é isso? Fazer conta, vamos falar da parte fiscal que você citou aí, né? Você falou de contrato, no que se refere à parte fiscal. Monique, como é que alguém, né, um produtor, como é que um produtor ele avalia a questão do risco fiscal numa operação de barter? Porque como é que tem se tratado hoje? Como é que o produtor, na tua visão, ele enxerga a questão fiscal dentro do barter? Dá-se a devida importância? Esses cálculos são feitos, né? Ou caso não, como que deve ser essa sistemática? O que você tem visto a esse respeito? Bem, conforme citado pelo Vitor, nós temos modalidades de barter, né? Nós temos ali o barter financeiro e temos o barter operacional. Em matéria tributária, nós vamos falar de tributos diferentes, por exemplo, no barter financeiro eu vou falar de IOF, no barter operacional eu já vou ter que me lidar com fundo rural. Então, que é uma complexidade hoje para o agronegócio. Nesse sentido, os produtores rurais têm que se atentar justamente a qual tipo de operação estou fazendo, quais são os custos operacionais. Além do produtor rural, na revenda vai se esbarrar bastante com essas questões. Ali no plano contábil, como que eu estou reconhecendo essa troca? Estou reconhecendo ela. E no final da operação, os ajustes financeiros que são feitos ou operacionais em relação à mercadoria. Porque se eu estou recebendo a mercadoria, eu posso falar com a trade num valor superior. Então, eu vou ter um ganho além da própria operação do barter. Como está sendo reconhecido dentro do plano contábil? E, estando reconhecido dentro do plano contábil, na linha, eu tenho ali que falar de receita financeira, muitas das vezes, se há ali uma imputação de juros, e aí eu já vou tratar de PIS, COFINS sobre a receita financeira. Ah, não estou falando do financeiro, estou falando do operacional. Eu vou aumentar uma margem de lucro, vou falar do imposto de renda. Então, nós temos vários tributos incidentes sobre essa operação. Falar em barter é simples, né? Vamos trocar. Mas não é uma simples troca. Existem ali riscos fiscais atrelados a essa operação que o produtor rural, a revenda, a trade tem que se atentar para que não ocorra ali sonegação de tributos ou ainda, né, nós tenhamos ali prejuízos na operação por não ter se levado em conta os tributos incidentes na operação. Monique, nossa, muito obrigada por você ter comentado sobre isso, porque me remete até a outros segmentos, né? Eu fiz uma pergunta, você falou de PIS, COFINS, IOF, imposto de renda, né? E fundo rural, quer dizer, no mínimo, né? E isso acontece realmente não só em função das operações de barter, mas nas entidades em geral, né? A nossa legislação ela é complexa, né? Agora, me chama a atenção 16% da safra brasileira sendo financiada por barter. Será que todos esses tomadores dos 16%, né, que fizeram aí operações de barter, será que todos eles pararam para fazer conta se vale a pena ir pelo caminho A ou B no que diz respeito à questão fiscal? Esse é um item importante, né? Quanto custa gerenciar o risco fiscal? Porque nem todo mundo tem uma estrutura, nem todo produtor ou toda revenda tem uma estrutura capaz, né, com pessoas capazes ali para fazer uma análise do risco fiscal daquela operação. Não digo do risco fiscal, né? Mas quanto eu pago de tributo sobre isso que eu estou fazendo? Esse é o case, né, Monique? Vale a pena gerenciar esse risco fiscal? Na tua experiência, o que você tem visto a esse respeito?
não só vale a pena, como é de suma importância para garantir o sucesso da operação. E muitas das vezes, conforme nós falamos aqui, eu vou falar de especialistas em contabilidade, eu vou falar de especialistas financeiros, o tributário, então eu tenho que ter uma estrutura mínima para essas análises. Pelo menos para a estruturação inicial desses projetos, eu preciso levar em conta todos esses aspectos. Ou seja, como disse o Ronaldo, antes de eu lançar a semente no solo, eu já tenho que ter mapeado todos esses aspectos, para que eu possa garantir que a minha troca ela é rentável para o produtor, que mensurou que seu custo era X, ele não pode ser Y. Ele não pode fazer uma operação acreditando que seu custo era 20 sacas e chegar ao final ser 25, 26, que talvez a operação não compensa mais. E ele também, a revenda, ela não pode acreditar que a sua margem é 30 e chegar no final da operação, por um custo tributário, ser 25. Então, não só deve ser feito, mas como vale realmente muito a pena fazer esse gerenciamento para garantir aquilo que foi planejado. Bacana, a Monique, que você colocou, principalmente quando você fala em revenda, né? A revenda fez a operação e ficou lá com o produto sem travar preço. Isso acontece demais, né? E, inclusive, no Barter Day 2022, nós vamos estar falando sobre esse aspecto, não só da questão financeira, das perdas que podem acontecer nesse quesito, mas, inclusive, em relação à divulgação desse tipo de informação. Porque, às vezes, o investidor, né, ele não sabe que a revenda está lá com uma série de operações de barter em aberto, sem fazer a gestão do risco de preço, por exemplo, né? E notem, quando a gente fala que em investidor, não vamos também criar um termo aqui difícil, né? Investidor é o dono da terra, é o proprietário daquela fazenda, ou pode ser o fundo de investimento, que no final do dia são pessoas que estão fazendo parte daquele fundo de investimento. Então, as pessoas que colocam recursos dentro daquele negócio, elas precisam saber como que esses riscos todos estão sendo administrados. Vitor, quando um produtor ou uma revenda faz uma operação de barter, é muito custoso gerenciar esse risco de preço, de câmbio, por exemplo? Como que a gente consegue ter uma visualização de que se isso é algo palpável ou isso é algo inacessível para os produtores? Porque, às vezes, a gente fala em proteger os preços, né? Ou usando o termo aí do mercado financeiro, redear as operações, e muitas vezes a gente acredita que isso é tão caro. E às vezes o produtor fala, isso não é para mim, né? Isso é só para os grandes, né? Fala um pouco sobre isso também, que eu acredito que seja uma informação bem pertinente quando a gente fala em risco de preço e câmbio. Bom, vou puxar um gancho aqui da parte jurídica. Vale a pena cuidar do seu fisco? Porque no final do dia você pode estar pagando mais caro. Você programou para receber X e depois não recebe. Colocando exemplos da revenda que estão aumentando aí esse percentual de financiamento, eles estão se protegendo? Se tiver se protegendo, se tiver um descolamento de preço na commodity, igual aconteceu no milho, na soja, nas últimas 2 safras. O produtor tinha milho travado a R$35, bateu R$70, R$80. A revenda que fez ali, ficou com um grão em aberto, ou fez um back-to-back com a trade, entregou o grão travado naquele preço, ela não se redeou ali. O que acontece? O produtor teve casos de washout, pagar multa, e mesmo assim ele ficou com lucro. Isso é bom? Não é bom para ninguém, tanto para o produtor, que tem o nome ali na praça, tem a revenda, que muitas vezes que é a garantidora do grão para a trade estava esperando aquele grão para poder fazer óleo de soja, para fazer milho, enfim, qualquer outra coisa. Todo mundo espera aquele grão. Mas ninguém também quer ficar no prejuízo. Então, hoje a gente utiliza o mercado financeiro na parte de derivativos justamente para evitar isso. As revendas hoje estão tendo esse gap de mais de 16% de financiamento com capital próprio. Eles têm também que se atentarem com essas estratégias de derivativo.
Porque você vai travar o milho hoje a R$ 80, mas beleza, o produtor tem aqueles R$ 80 garantido. Se você ficar com o milho em aberto, nesse milho vier R$ 60, o que você vai fazer? Você vai ficar no prejuízo de R$ 20 por saco? É muito dinheiro. Então não pode. Só que se subir para R$ 100, o produtor ele está deixando de ganhar R$ 20 por saco? Também não é o ideal. Então, se a revenda começa a financiar o produtor, ela também tem que se atentar às estratégias de hedge. Por quê? Para o produtor poder participar de uma alta, e aí ele entrega o grão. É para ele se garantir, se ele for ficar com o grão em aberto, em caso de queda, ele tem aquele mínimo garantido, ele tira a diferença no mercado financeiro. Então, hoje, tanto o produtor quanto a revenda tem que se atentar a isso. É caro? Depende. Hoje a gente consegue fazer operações de milho do ano que vem já. Então, falando um pouco matemática, é o delta da operação, mas a operação para setembro de 2023, ela está um pouco cara. Mas é porque o prazo que você tem é muito longo, diferentemente de uma para setembro de 2022. Ela está mais barata, porque já está bem próximo. Então, a volatilidade hoje na commodity ela é muito alta. Então, isso impacta também o custo do hedge. Se eu vou fazer um hedge para a soja 23, ela está mais barata que uma soja 24, porque especulam-se muito o prêmio. Então, o produtor entende como que é o prêmio, a trade entende prêmio, todos entendem. Então, o custo ele tem que ser colocado na ponta do lápis. De 2 anos para cá, como que foi a alta de preço? Foi mais de 100%. Sim. Então, ele vai deixar essa oportunidade passar? Então, às vezes, por conta de 3% de preço da saca, ele poderia ter surfado total. Esse 3% é caro? Tem que fazer conta. É isso que eu ia falar, Vitor. A gente tem que fazer conta, né? Quer dizer, eu pago 3%, mas eu me garanto por um lado e posso aproveitar oportunidades por outro lado também. Exato. Eu entendo dessa forma também. A gente não pode tomar decisão sem ter informações, certo? Por isso, né, Ronaldo, quando a gente fala em gestão de risco, nós temos que tirar isso daquele limiar de que é algo inacessível, porque na realidade não é. Todos nós, né, nossa pessoa física, né, administrando as nossas vidas, a gente faz essa conta, né, inconsciente. Eu faço isso, eu faço aquilo. Vale a pena eu segurar o meu carro? Não vale a pena eu segurar o meu carro, né? Eu acabo fazendo essa conta. Agora, quando a gente está falando de um negócio, essas contas elas têm que estar um pouquinho mais estruturadas, não é isso? E organizadas de forma a tomar decisões. Eu posso, por exemplo, né, Vitor, decidir não redear tudo, mas eu posso decidir redear 70%, 60%. Até que limite eu vou? Bom, em relação à questão fiscal, não sei se nesse caso daria para fazer uma análise só de 70%. Acho que o fisco não aceitaria, certo? Com certeza não. Aí a análise é sobre 100% mesmo, e lembrando que qualquer multa, né, na esfera aí é muito gravosa, as multas tributárias, que elas realmente são educativas, então, para educar, você vai no bolso do contribuinte. Então, é algo que tem que ser realmente pensado. E pensando muito na fala do Vitor, né, é muito importante essas garantias dentro do processo, contratos de seguro agrícola, né, como o Ronaldo pontuou também. Então, são tantos aspectos ali relacionados que o produtor e a revenda, para tomar uma decisão, ela precisa de conhecimento e informação. Para tudo na vida, né? Boas decisões são realmente tomadas quando a gente consegue ver um cenário. E esse cenário é com base nessas informações e também no conhecimento sobre a operação. Legal, o Ronaldo está pedindo, ele fez um sinal. Então, Monique, foi muito importante essa abordagem, porque se a gente olhar sobre a gestão dessas operações, nós temos que entender que é necessário fazer todo um planejamento de atividades preliminares e eu acho que nós aqui, com todo o conhecimento específico de cada área aqui, a gente consegue transmitir para o agricultor uma espécie de comunicação. O barter precisa efetivamente ser democratizado, isso é fato. Isso não vai mais ser excluído do processo do agronegócio.
nós vamos passar de meros coadjuvantes para atores principais dentro da operação econômica. Nós estamos tratando aqui de segurança alimentar mundial. Então, nós temos excelência e competência para gerar toda essa economia, essa pujança. No mundo, de 7 cidadãos, 2 cidadãos são alimentados por tudo que é produzido no nosso país. Aqui na nossa região, nós temos um frigorífico de carne de cavalo. Ninguém aqui vai comer carne de cavalo, porque nós temos um público específico dessa operação. É um cliente personalizado. Nós ainda tivemos eficiência no processo produtivo, conseguimos ainda assim personalizar para quem a gente vai entregar essa commodity. Isso é fantástico, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, assim, do ponto de vista de gestão de risco, nós temos excelência para produzir cartilhas de planejamento desse processo, desde o início da produção até o final, envolvendo todos os conceitos jurídicos, conceito de custo, conceito financeiro, porque acho que é essa necessidade do agricultor hoje, Carla. A gente precisa popularizar isso aí. Muita gente não entra e escuta a informação paralela, mas não tem um acesso à oportunidade de conversar. Então, o que a gente está propondo aqui, na verdade, é democratizar, fazer um convite para esse público-alvo, no sentido de estudem o barter, procurem especialistas, tragam essa possibilidade para o seu planejamento de negócio no agro. Mais ou menos isso. Obrigada, Ronaldo. Acho que você resumiu bem o Barter Day 2022. Barter de 2022. O Barter é um treinamento, né, em plataforma digital. Ele tem um evento de lançamento que em 2022 vai acontecer no dia 24 de agosto. Então não percam o dia do treinamento. É um dia inteiro de palestras em que a gente vai falar de gestão de riscos de uma forma geral. Depois a gente entra em custos financeiros, gestão de risco. Vamos falar sobre custos para gerenciar os riscos fiscais, o custo de você não informar o teu investidor o real das tuas operações, né? Quanto custa um investidor não saber o que está acontecendo dentro da tua companhia, dentro da tua fazenda, dentro da tua revenda. Vamos falar sobre qual é o custo para você gerenciar um risco de preço, de câmbio. A gente já falou aqui, né, sobre algumas pitadinhas do que a gente vai ver lá no Barter Day 2022. Então, no lançamento, vamos ter as palestras ao vivo, em que vocês vão poder fazer perguntas para os palestrantes. E dentro do ambiente da plataforma do treinamento, que é virtual, você tem ali acesso a todo o material de apoio dos palestrantes. A gente vai ter também, agora aqui em novidades, né? A gente vai ter também uma espécie de consultoria. Então, o Vitor vai estar lá para responder àqueles que se interessarem, né? Olha, dado algumas questões chaves, né? Lógico que não dá para você fazer uma consultoria mediante algumas questões, mas dá para a pessoa ter uma ideia, né? Olha, no meu caso específico, com as minhas características de negócio, vale a pena para mim fazer barter ou vale a pena eu procurar uma outra forma de financiar a minha safra, né? Por exemplo, um recurso obrigatório do governo, né? Vale a pena fazer isso ou vale a pena ir para o barter? A gente vai ter também algumas questões relacionadas a um tema que nós não comentamos muito aqui, mas é a questão do seguro safra, né? Vale a pena eu proteger a minha safra de intempéries da natureza ou não? Né? Quanto custa fazer isso? Então, a gente vai ter isso no Barter Day 2022. Então, no dia 24, estaremos lá para o lançamento desse treinamento e gostaríamos aqui de chamar a todos, né, que operam com barter, aqueles que estão começando a querer operar com barter para aumentar esse percentual aí de 16 para 20, sei lá quanto que vai ser o percentual de financiamento de safra através de barter no ano que vem. E é isso o que nós tínhamos aqui para hoje. Eu agradeço muitíssimo a presença do Vitor, né, da Safira BTG Pactual, da Monique Salgado também aqui da OAB, de Uberlândia, Ronaldo, sócio da Doagro. Agradeço muito a participação de vocês. Tenho certeza que esse bate-papo aqui já despertou, né, muita curiosidade em quem está ouvindo e principalmente, né, despertar as pessoas para saber um pouco mais sobre o barter, porque é fácil você contratar um seguro safra depois que teve uma geada, e aí depois você vai procurar
resolver os problemas depois que aconteceu. Então, vamos pensar um pouco antes, né? Todo mundo aqui torcendo para o agronegócio continuar sendo, né, o nosso grande articulador aqui, nossa grande locomotiva desse país. Muito obrigado a vocês, viu, pela oportunidade aqui de dividir esse conhecimento com todos nós.